Bom, começando aqui então a aula do gráfico de barras. É um gráfico também importante, utilizado nas empresas para avaliar andamento de projeto, enfim, é como se fosse um gráfico de coluna que a gente viu, mas ele é uma coluna deitada, né? Não é uma coluna em pé, né? Então ele recebe o nome aqui no Excel de gráfico de barras, é uma barra deitada. Ele não tem. Essa aula vai ser bem rápida, né? Só para ver como a gente vai fazer ele aqui rapidinho. Mas a gente não vai perder muito tempo nele não, pois é tudo que a gente já viu no gráfico de colunas, também no gráfico de linhas, a formatação dele. Ele não tem segredo, nenhum segredo não. São os mesmos recursos que são utilizados. Só é importante saber que no gráfico de barras, aquilo que a gente já viu também na aula de introdução aos gráficos, é importante saber que o gráfico de barras, a maioria das empresas utiliza para monitorar o andamento do projeto. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o andamento de um projeto qualquer aqui na empresa, e aí a gente tem as tarefas listadas abaixo e o percentual de conclusão delas, né? Então, por exemplo, a atividade A já tem 35% dela concluída, a atividade B 45%, a atividade C 28%, a atividade D 70%. Aqui a gente pegou só 4 atividades, mas imagina que tem aí mais de 30, 40 atividades. Então, quando a gente plota isso no gráfico de barras, a gente consegue ter uma visão mais assertiva do que está acontecendo como um todo, né? Então, por exemplo, quais das atividades estão com mais de 50%, né? Estou dando um exemplo, coisa que dá para bater o olho no gráfico e em em um tempo mais curto a gente consegue ter uma tomada de decisão mais assertiva. Bom, vamos lá então. Conforme a gente fez nos outros gráficos também, tá? Seleciona aqui o intervalo de dados nosso. Então, peguei desde tarefas até a última célula aqui, 70%. A gente vem aqui em inserir, vem o gráfico de barras. E aí tem as mesmas opções que o de colunas, tá? Só que ele é deitado, né? É a barra. Então eu vou clicar aqui no barra 2D. Pessoal, depois é interessante, tanto nos outros gráficos também, vocês testarem essas outras opções para avaliar como que fica. É importante praticar, que é a prática disso que vai fazer com que a gente efetivamente aprenda e consiga fazer a diferença nas empresas que a gente for trabalhar e for aplicar esse conhecimento, tá? Eu vou colocar aqui nessas barras 2D e da mesma forma que o de colunas, ele traz aqui tudo a mesma cor, né? E aí a gente também pode mexer aqui no layout, conforme a gente viu no outro, nos outros gráficos também, mudar o layout e tudo mais. E aí a gente já está selecionado aqui ferramentas de gráfico, né? Então vamos supor que a gente queira, o título já está aqui também, né? Vamos supor que a gente queira tirar a legenda, né? Porque ele já está falando aqui percentual de conclusão. E vamos supor que a gente queira mexer nas linhas de grade aqui, né? Eu vou clicar aqui em cima, clicar com o lado direito, formatar linhas de grade. Vamos colocar uma linha sólida, uma cor, vamos colocar um laranja mais claro. Vamos colocar a linha tracejada, né? Então a gente vem aqui no estilo da linha, seleciona aqui, vou colocar um tracejado. Não, olha, vamos colocar uma linha mais grossa agora aqui. Largura da linha, tá vendo que ela tá ficando mais espessa aqui, né? Ele não fica muito visivelmente bonito, mas só para ver que tem essa possibilidade. Vou deixar vamos fechar aqui, tá? Colocar esse gráfico mais para cima. E aí, da mesma forma que a gente fez nos outros, a gente pode mudar a cor de fundo. Aqui, vamos mudar a cor de fundo. Vamos mudar esse aqui, vou colocar ele em negrito. Se quiser aumentar um pouco o tamanho da fonte, da atividade. Aumentar aqui também. Colocar em negrito também o percentual, aumentar. E aqui interessante que a gente tinha visto que eles vêm na mesma cor, né? Então, se a gente quiser mudar essas cores, dá um clique nele, clica com o lado direito e vem formatar série de dados. A gente já viu isso também no gráfico de coluna. Aqui, eu vou colocar ele um pouco, arrastar ele um pouco para o lado para vocês verem. Vou clicar aqui de novo. Aí aqui a gente consegue diminuir ou aumentar
a largura, né, da barrinha ali, né? Então aqui na verdade a gente está aumentando o espaçamento, a gente está aumentando ou diminuindo o espaçamento, e aí o Excel vai e ele reconfigura a espessura da barra de acordo com o espaçamento que a gente colocou, né? Aí para a gente mudar as cores, a gente vem aqui em preenchimento, já tem a opção aqui para a gente clicar variar cores por ponto, tá? Clica aqui, ele já coloca uma cor cada barra pra gente. Se quiser colocar sombra na barra, vem aqui na sombra, aumenta um pouco o desfoque, dá um fechar. A gente observa que ele já fica um formato um pouco, né, diferente. Se quiser colocar os valores aqui ao lado, a gente vem em layout, rótulo de dados. Então sempre que for ver layout, rótulo de dados, extremidade externa, ele tem os valores também, né? Então se quiser aqui pode mudar a cor do valor. Então eu quero laranja, por exemplo. Se quiser, dá para mudar a cor de cada um deles, né? Então, o primeiro clique que a gente dá, ele seleciona todos os pontos dessa série, dessa informação. Então, vamos supor, eu quero mudar só a cor desse. Então, você dá um outro clique aqui, você vai ver que ele está selecionado só esse. Então, a gente pode vir aqui, por exemplo, e colocar roxo. Esse aqui a gente pode vir e colocar verde, para ele ficar da mesma cor da barrinha. Esse aqui a gente coloca vinho, por exemplo. Vem na cor da fonte, colocar um vinho aqui, e esse aqui a gente pode colocar azul. O título a gente pode deixar aqui assim mesmo, a cor do fundo aquilo lá, clica com o lado direito aqui, formatar a área do gráfico, preenchimento, a gente pode colocar aqui um preenchimento verde clarinho talvez, vamos colocar um preenchimento gradiente com um verde, não, com um laranja que não tem. Colocar um laranja assim, aqui do meio um laranja, um outro tom. Tá vendo que aqui a gente mexe nos tons, tá? Da cor que a gente quer. E aí aqui ele dá a escala, né? Ele dá a transparência, o brilho. Então, por exemplo, aqui ele tem um brilho 60, aqui ele tem um brilho 80 e mudou a cor também. E aí se quiser, mexe aqui na setinha, tá vendo que ele muda a cor? Ou seja, isso aqui é a posição, ele pega isso como um todo, né? E ele mexe na posição do gradiente que a gente escolheu, tá? Agora eu vou tirar a cor desse aqui da área de plotagem para ele ficar transparente. Então, preenchimento, vem aqui sem preenchimento. Tá? Então, aqui vamos colocar essa letra branca, ver se fica um pouco melhor. Não, ficou pior. Então, vamos deixar preta mesmo. Vou colocar isso aqui pro lado. Aí a gente pode... Aqui, se quiser, também dá para tirar a borda, né? Então, aquela hora a gente viu para deixar a borda arredondada. Se quiser, a gente tira, tá? Clica com o lado direito, formatar a área do gráfico. Vem aqui, ó, cor da borda, sem linha. Dá um fechar. Vocês vão ver, ó, ele tá sem linha agora, tá? E aí, se quiser, aumenta aqui do lado, ó. Aumenta, diminui, né? E aí a gente vai formatando de acordo com a planilha em questão ali que a gente se encontra. Então, se vocês observam que não tem erro, teoricamente ele é muito simples. Aqui a gente pode, se quiser, pode aumentar a altura também ou diminuir, né? Então aumenta a altura, diminui, ele fica mais junto, né? Então, observem que não, teoricamente ele não tem nenhuma complicação. É só a gente seguir aquele passo a passo para criar o gráfico e aí a gente consegue ter sucesso nisso, tá? Então, importante só ressaltar que o gráfico de barras ele é utilizado para andamento de projeto, comparar as informações aqui na vertical, né? Aquele de colunas a gente usa para comparar na horizontal, um lado a lado. Aqui a gente coloca eles um abaixo do outro, né? Mas eles são mais ou menos a mesma funcionalidade, tá? A gente poderia colocar aqui o total de faturamento também de clientes, enfim. É uma questão de visual só, não que é sempre assim, tá, pessoal? É muito para quem a gente vai fazer esse gráfico, como que prefere enxergar essa informação, tá? Bom, pessoal, mais uma vez, volto a repetir que é muito importante que a gente praticar bastante, é só praticando que a gente consegue adquirir o nosso conhecimento. Agradeço pela atenção, muito obrigado nessa aula. Manda para mim por e-mail, lá no grupo, manda dúvidas, conseguiu ou não conseguiu fazer. E aí a gente vai progredindo aí no sucesso do aprendizado.
Muito obrigado mais uma vez, até a próxima aula.